Olá pessoal, meu nome é Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Esse programa é para você que quer se aproximar de Deus, escutar histórias que fortalecem a sua fé e ouvir músicas que tocam o seu coração e alegram o seu dia. Aqui você aprende as verdades da Bíblia de uma maneira simples e descomplicada. Se o seu amor por Deus for fortalecido com esse programa, então eu alcancei o meu objetivo. Hoje eu vou falar sobre a autoestima, que é aquela imagem ou opinião, positiva ou negativa, que cada um tem de si mesmo. Normalmente ela é construída a partir de experiências pessoais ao longo da vida, as emoções que sentimos, as crenças que temos, como nos comportamos, a forma como somos tratados e como os outros nos veem. Tudo isso influencia a nossa autoestima. Mas essa imagem ou opinião que formamos de nós mesmos pode ser enganosa algumas vezes, porque ela também é influenciada pelos erros que cometemos, pelas experiências ruins que passamos em nossas vidas e até mesmo por pessoas que nos diminuíram sem nenhuma razão aparente. Quando você é muito humilhado ou ofendido sem razão, sua autoestima fica abalada e com o tempo você pode até começar a concordar com a opinião errada que as pessoas têm de você. Como o sujeito que acha que sempre faz tudo errado ou aquela mulher que pensa que está condenada a ter relacionamentos fracassados. Tem gente que pensa mal de si mesmo por causa das pessoas que as tratam mal e até aceitam ser ofendidas porque acham que merecem. É aquele conceito antigo de pagar pelos seus pecados. A pessoa aceita ser maltratada porque acha que está pagando pelas coisas erradas que fez. Mas eu sei que isso é uma enorme mentira. Concordo que nossas decisões têm consequências e que temos que arcar com elas. Mas se você trata bem as pessoas, é educado com todos e aparece alguém que resolve te tratar mal e diminuir, o problema não está com você, mas com a outra pessoa. Seja como for, em algumas situações ficamos abalados com a opinião dos outros. E eu conheço pessoas que sabem diminuir e humilhar os outros. Parece que estudam como fazer isso e sempre têm uma maneira melhor de pisar, humilhar e expor os erros e pontos fracos das pessoas. Elas têm prazer em diminuir os outros. É óbvio que elas têm um grande problema pessoal e só conseguem lidar com ele desprezando todos ao seu redor. É uma fraqueza de caráter. Mas nós cristãos não deveríamos ser abalados com essas situações e atitudes. Eu sei que é difícil, eu mesmo já fui pego de surpresa, com ataques verbais e fiquei desarmado. Não soube como reagir, o que acabou sendo bom, porque em algumas situações o melhor é não fazer nada a respeito. Mas me senti ferido e diminuído. A pessoa que estava me ofendendo alcançou o seu objetivo. Se não fosse pela fé que tenho no meu Deus e a certeza do amor dele, poderia ter ficado muito deprimido. E é por isso que eu quero falar sobre a autoestima, porque ela tem um impacto muito grande na vida de cada pessoa. Não existe ninguém que não seja afetado pela própria autoestima, seja ela baixa ou alta. O que pensamos de nós mesmos tem um efeito enorme em nossas vidas, nas nossas decisões, na maneira como tratamos os outros e também no nosso futuro. As nossas expectativas estão diretamente relacionadas à nossa autoestima. O que você acha que é capaz de realizar, o quanto acredita em si mesmo, o quanto confia na sua capacidade de alcançar, de aguentar e de conquistar. Tudo isso está ligado à sua autoestima. Na versão NTLH da Bíblia, diz em Provérbios 4:23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E isso vale muito para o que você pensa sobre si mesmo.
Pois se você acredita que é um fracasso, dificilmente vai ter determinação para lutar e vencer. Se você não acredita que consegue realizar nada, acaba nem tentando. Por isso, a autoestima é um assunto muito importante, porque pensar pouco de si mesmo não te ajuda a realizar muito, óbvio. Então você precisa ter uma boa autoestima. E como fazer para melhorar a sua autoestima? É difícil convencer uma pessoa que não acredita em si mesmo a começar a acreditar, porque ela se conhece muito bem e sabe de todas as suas falhas, de todos os seus erros e provavelmente passa muito tempo pensando neles. E isso é uma coisa que você pode agradecer ao inimigo da sua alma, porque ele está sempre pronto para te lembrar de todos os seus erros, fracassos, falhas e defeitos. Ele se esforça para destruir qualquer bom conceito que você tem de si mesmo. O inimigo de Deus não quer que você acredite no seu potencial, simplesmente porque ele não quer que você seja feliz. Trazer felicidade ao coração das pessoas não é o negócio dele. Ele quer te deixar deprimido, sem esperança e de baixo astral. Quem realmente acredita em você é Deus, e ele te estima muito. Você é muito precioso aos olhos de Deus. Tão precioso que ele avaliou a sua vida e viu que valia a pena morrer por você. Jesus não fez um sacrifício genérico por um povo. Ele se sacrificou por cada um pessoalmente, porque ele conhece cada um dos que são dele. Todos os que foram criados por Deus são de Deus e serão julgados por Deus depois dessa vida. Mas alguns Deus deu para Jesus, e esses Jesus conhece pessoalmente. Eu não estou inventando essa história. Jesus disse isso lá na oração que fez a Deus em João 17,6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste desse mundo. Eles eram teus e tu os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Deus nos deu para Jesus, e ele entregou a sua vida para nos libertar da prisão da lei e do domínio da morte eterna. Jesus foi moído, sofreu e morreu por você. Então, quando você se despreza, na verdade está desprezando o sacrifício que Jesus fez por você, porque você está afirmando que ele te avaliou mal, que não sabia o que estava fazendo. E Jesus não te avaliou mal. Foi ele que te criou e ele sabe muito bem o seu valor. O apóstolo João, falando de Jesus, disse lá em João 1,3: Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, como um ser criado por Jesus, você não deveria criticar a obra deste renomado artista. Já pensou em falar para Jesus assim: Ó Senhor, essa florzinha aqui que você fez está muito feia, não acha? Foi ele que criou as cataratas do Niágara, que desenhou o arco-íris depois da chuva. Ele esculpiu o Monte Everest, planejou a distribuição das árvores nas grandes florestas. Foi ele que ensinou a formiga a andar debaixo da terra e que afiou os dentes dos tigres. Jesus escreveu dentro da semente da maçã todas as informações sobre o crescimento da árvore, a queda das folhas, a estação dos frutos, a reprodução de outras sementes com as mesmas informações. E esse mesmo Jesus que fez tudo isso e mais um monte de outras coisas que você nem imagina, foi quem te criou. Você é uma das obras de arte dele. Lá no Salmo 139, de 13 a 16, o rei Davi escreveu: O Senhor criou cada parte do meu corpo e me formou na barriga da minha mãe. Me viu quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado e crescendo ali em segredo. O Senhor me viu antes de eu ter nascido. Os dias que ele me deu para viver já estavam todos escritos no seu livro quando eu ainda não existia. E aí você vem e fala: Ah, mas eu sou um cocô, eu não faço nada certo. Em parte é verdade. Comparado à grandeza e à perfeição de Deus, nós somos pó.
Mas se nos enxergarmos como Deus nos vê, aí a coisa muda de figura. Porque nós somos muito importantes para Deus. Deus nos pesou na balança e viu que cada um de nós valia a vida de Jesus. E por isso ele se sacrificou por nós. E este é o grande segredo de ter uma boa autoestima. Entender o valor que Deus nos dá. Saber que Deus te ama, independente de todos os seus erros e falhas, é maravilhoso. Que lindo é saber que alguém te ama. Que lindo é saber que alguém se preocupa por ti. Que lindo é saber que alguém te necessita. Quando mais ninguém sabe que estás ali. É como o vento que sopra, refrescando a tua alma. Como a chuva na primavera, que dá vida e te acalma. E quando estás só, ouves que alguém te chama. Que lindo é saber que alguém te ama. Que lindo é saber que alguém se preocupa por ti. Que lindo é saber que alguém te necessita. Quando mais ninguém sabe que estás ali. Por trás das nuvens da tristeza, verás o brilho de manhã. Seu calor trará certeza e saberás que alguém te ama. Escuta-me, amigo, escuta aqui. Ouça o que eu digo, ouça-me. Se te sentes desprezado, esse amor vai te elevar. Me dá vontade de chorar. Que lindo é saber que alguém te ama. Que lindo é saber que alguém se preocupa por ti. Que lindo é saber que alguém te necessita. Quando mais ninguém sabe que estás ali. Que lindo é saber que alguém te ama. Que lindo é saber que alguém se preocupa por ti. Que lindo é saber que alguém te necessita. Quando mais ninguém sabe que estás ali. Quando mais ninguém sabe que estás ali. Quando mais ninguém sabe que estás ali. Este é o programa Deus Sem Igreja e eu sou o Concécio. Hoje estou falando da autoestima, que é um desafio para todos os seres humanos. Manter a sua autoestima em dia, sem precisar diminuir os outros e nem ter atitudes arrogantes, é uma virtude. Porque o ser humano tem mania de trabalhar a sua autoestima focando em cima de si mesmo, ou dos outros, que é pior ainda. E isso não funciona, porque todos os seres humanos são falhos e todos têm defeitos. Aí cada um fica se comparando com o outro e todos se avaliando uns com os outros de acordo com a sua própria visão do mundo. E isso é muito complicado e falho. Tem duas situações aqui. A primeira é quando você avalia os outros com base em si mesmo. Aí poucos vão te agradar, porque você usa o seu gosto e o seu jeito de ver as situações como padrão. Se você gosta de cerveja, quem não gosta tem um problema sério. Se não gosta de comida japonesa, acha nojento quem come. Se a mulher não gosta de vestido verde, então a fulana que está vestindo tem um péssimo gosto.
Se o sujeito sabe gerenciar bem o seu dinheiro e encontra um que é descontrolado, coitado, é um incompetente. Então você despreza os outros porque eles não são como você, e isto afeta a autoestima deles. A segunda situação é quando você fica olhando para suas decisões que não deram certo, para os erros que cometeu, e tenta medir o seu sucesso com base no dos outros. Fica comparando a sua vida com a de quem está melhor, do seu ponto de vista. Pô, o fulano está muito bem de vida, está rico, tem uma mulher linda, viaja sempre nas férias e está tranquilo. Aí vem aquele pensamento: se eu tivesse feito isso ou aquilo, se eu não tivesse deixado isso acontecer, e por aí vai. E aí a sua autoestima já perdeu a corrida antes da largada. Você enche a cabeça de pensamentos negativos a respeito de si mesmo e o inimigo da sua alma aproveita a deixa. Já vem seguindo a sua linha de pensamento e concordando com tudo. Realmente você pisou na bola? Vamos falar sério. Como você pôde agir dessa maneira? Que passou pela sua cabeça para falar um negócio desses? Por que você fez isso? E você vai concordando e ele tira do bolso aquela enorme lista de verdades a seu respeito, que já vem misturada com um monte de mentiras e exageros. Você faz um cafezinho, senta e fica ali alimentando pensamentos negativos e aceitando que a sua existência não vale nada. E assim acaba com a sua autoestima. E contra os seus próprios pensamentos não existe argumento. Eu não posso te convencer que você é uma pessoa sensacional se você sabe tudo de ruim a seu respeito. Se você fica se lembrando de todos os seus erros, suas pisadas na bola, seus pecados, e se fica revivendo eles na sua mente dia após dia. Isso é uma tortura sem fim, promovida pelo inimigo da sua alma e patrocinada por você mesmo. Ah, mas não tem jeito, eu não consigo esquecer dos meus erros e fracassos. Eu pisei na bola tantas vezes e Deus sabe de tudo. Sim, Ele sabe. Mas você lembra do que Ele disse lá em Isaías 43, 25? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Essa afirmação é muito forte porque Deus disse que apagou os seus erros e não se lembra dos seus pecados por amor a Ele mesmo. Significa que Ele não gosta de ficar lembrando dos seus erros, dos seus pecados e das suas falhas. E se Deus não quer lembrar dos seus erros, por que você tem que ficar lembrando? Por que você deixa o inimigo da sua alma te torturar com remorso, condenação e culpa? Porque ele usa isso só para te enfraquecer, te convencer que você não é merecedor do amor de Deus e nem da bondade dele. E você não é mesmo, ninguém é, mas Deus te ama mesmo assim, e você precisa ter certeza disso. Deus é bom para você de qualquer maneira, independente de quem você é e de como você se sai na vida. O profeta Isaías disse lá em Isaías 38:17: No seu amor Deus abraçou a minha alma e lançou para trás das suas costas todos os meus pecados. Então o que precisamos fazer é reconhecer a grandeza de Deus, o amor dele e a sua bondade, e agradecer a ele o tempo todo. Quando vier aquele pensamento de culpa, de remorso, arrependimento e qualquer outro sentimento ruim a seu respeito, a melhor coisa a fazer é concordar e encerrar o assunto com a bondade de Deus. Sim, é verdade, eu pisei na bola, mas Deus me ama mesmo assim. O Salmo 136 tem 26 versículos e todos eles terminam com a mesma frase: porque o seu amor dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. E para você ter certeza disso, ele repetiu 26 vezes nesse salmo. Mas esse amor não é um amor genérico, é o amor dele por você. Então, se a sua autoestima não está dando conta do recado, troque ela por uma Deus-estima, porque ele te estima muito. Para ele, você é muito precioso.
independente de qualquer coisa. Lembram de quando Pedro negou Jesus 3 vezes? Essa foi a maior pisada na bola. Está lá em Mateus 26. Jesus falou que todos os seus discípulos iam abandoná-lo, e o Pedro, todo orgulhoso, respondeu: ainda que seja preciso morrer com o Senhor, de maneira nenhuma te abandonarei. Aí mais tarde, naquela mesma noite, ele negou Jesus 3 vezes e morreu de arrependimento. Ele viveu ao lado de Jesus 3 anos, andou com Jesus para todo lado, viu os milagres, viu Jesus se transfigurar no alto do monte com Moisés e Elias ao lado dele. Pedro foi o único discípulo que andou em cima da água com Jesus. Ele viu Jesus ressuscitar um morto de 4 dias, e aí, na hora do aperto, negou Jesus? Como assim? Eu não estou falando que sou melhor que o Pedro, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Eu não passo nem perto, já pisei demais na bola. Mas vocês se lembram do que aconteceu depois? Quando Maria Madalena foi visitar o túmulo de Jesus junto com Salomé e Maria, mãe de Tiago, elas chegaram lá, tinha um anjo sentado no lugar que deveria estar Jesus. E o anjo falou assim: ele já ressuscitou. Vão, avisem aos discípulos e o Pedro. Por que esse e o Pedro? Porque muito provavelmente o Pedro já nem estava mais se considerando um discípulo. Ele devia estar se sentindo muito mal, em condenação, cheio de remorso, com a autoestima lá embaixo comendo poeira. Devia achar que não era mais merecedor de ser um dos discípulos. Mas Jesus perdoou Pedro, conversou com ele depois e confortou seu coração. E o Pedro continuou firme até a morte. Então, se a sua autoestima não te fortalece, deixe Deus te fortalecer. Se aproxime mais dele. Conviva mais com ele, aprenda mais sobre ele. Para você estar seguro de si, você tem que se sentir seguro. Tem que ter uma base sólida, firme e confiável na qual se apoiar. E se você for buscar segurança nas coisas desse mundo, vai continuar inseguro. Porque mesmo que consiga ganhar muito dinheiro, ter muitos amigos, ficar famoso e aproveitar de tudo de bom que a vida tem para oferecer, ainda assim você não vai ter a segurança verdadeira, não vai estar seguro de si, porque a sua confiança vai estar fundada no que você tem e na imagem que faz de si mesmo. E essa imagem não é o suficiente. Eu sei disso porque quando o mundo passou pela pandemia e as pessoas não puderam sair das suas casas porque ficaram com medo de serem contaminadas, eu vi algumas pessoas que tinham bastante dinheiro e até fama e que pareciam super seguras de si desmoronarem emocionalmente, porque não conseguiram lidar com aquela situação. Elas não estavam mais no seu ambiente natural, não podiam mais controlar sua própria vida e ser donas do seu destino. Suas vidas foram ameaçadas e o seu dinheiro não podia comprar sua segurança. E aí a sua autoestima se despedaçou. Via até cristãos que eram mais fracos na fé perderem o chão, porque não estavam se firmando em Deus, mas em si mesmos. E todos os outros que se apoiavam na ciência, na filosofia, psicologia e nas diversas crenças esotéricas desse mundo moderno também ficaram confusos. Só os que se firmaram em Deus de verdade é que passaram com confiança por aqueles dias. Inclusive, muitos tiveram a ousadia e confiança suficiente para recusarem a salvação através das vacinas. E que hoje já sabemos que não adiantaram nada. Isaías 49, 23. Então saberás que eu sou o Senhor, e os que confiam em mim não serão confundidos. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Salmo 25, 3.
Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, Senhor. Então, qual o segredo da autoestima? Se apoiar em Deus e confiar nele, ter certeza do amor que Deus tem por você, acreditar que ele te valoriza, mesmo sabendo de tudo de ruim a seu respeito. Jesus não te ama porque você é um sucesso, ele não te escolheu porque você é um santo. Ele te amou muito antes de você existir e vai continuar te amando para toda a eternidade. Antes de te criar, ele já sabia de tudo o que você ia fazer de errado. Mesmo assim te amou e te criou. E depois ainda deu a vida para garantir a sua volta para casa. Lá no Evangelho de João tem uns versículos lindos de Jesus que nos dão certeza do amor que ele tem por nós. No capítulo 14, ele falou aos seus discípulos, João 14, 18, 21 e 23. Não deixarei vocês órfãos, virei para vocês. Quem me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei. Quem me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos para ele e nele vamos morar. E depois, no capítulo 17, Jesus, orando a Deus, disse assim, João 17, 24 e 26. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que o Senhor me deu. Fiz eles conhecerem o seu nome e continuarei fazendo, para que o amor com que o Senhor me amou esteja neles, e eu esteja neles. Isso deveria ser o suficiente para turbinar a sua autoestima. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama. Você e eu. Ele quer nos salvar. Ele quer nos salvar. Ele quer nos salvar. Você e eu. Sei que parece tão fácil, demasiado para crer, mas eu sei que isso é tudo que você tem que fazer. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama. Você e eu. Ele é o único caminho. Ele é o único caminho. Ele é o único caminho para o céu. Sei que parece tão fácil, demasiado para crer, mas eu sei que isso é tudo que você tem que fazer. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama. Você e eu. Ele é o único caminho. Ele é o único caminho. Ele é o único caminho para o céu. Sei que parece tão fácil, demasiado para crer, mas eu sei que isso é tudo que você tem que fazer. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama. Você e eu. Ele é o único caminho. Ele é o único caminho. Ele é o único caminho para o céu. Jesus Cristo te ama. Você e eu. Esse é o programa Deus Sem Igreja, que está no ar para levantar a sua autoestima.
Meu nome é Concécio e se você está gostando e quer mandar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp: 31996903688. 31996903688. Quando Deus criou o mundo, as plantas, os animais e os seres humanos, Ele gostou de tudo que fez. Cada obra da sua criação Ele admirava e via que era bom. Isso está nos versículos 10, 12, 18 e 21 do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Todos esses versículos terminam com a frase: "E viu Deus que isso era bom." Então tudo que ele fez bem feito, e depois olhou e viu que era bom. Ele aprovou a sua criação. Quando criou o ser humano, ele já sabia que o homem ia ser enganado pelo invejoso Lúcifer, e já tinha feito com Jesus um plano para reconciliar toda a humanidade através do seu sacrifício na cruz. Por isso, lá em Apocalipse 13:8, diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele já sabia o que ia ter que passar, e para ele se entregar pacificamente, sofrer tortura, espancamento, humilhação, morrer crucificado e ainda passar 3 dias no inferno, tinha que ser por algo de muito valor. E esse algo de muito valor é o ser humano, você e eu, cada um de nós. Mesmo aqueles que nós achamos que não valem nada, Deus ama e valoriza todos. Lembra do que Jesus falou em Lucas 6:35? Deus é bom até para os maus e ingratos. Então, aquele valor que Deus e Jesus definiram para o ser humano ainda é o mesmo valor que temos para eles hoje. Como eu falei aqui antes, Jesus morreu por cada um pessoalmente, não pela humanidade de uma forma geral. O sacrifício dele é pessoal por cada um de nós. E ele conhece cada um de nós pessoalmente e quer se relacionar com cada um de nós intimamente, porque ele nos ama e nos valoriza. Você tem muito valor para Deus. Então não pense mal de si mesmo e muito menos fale mal de si mesmo. Você aí que está escutando esse programa, já aconteceu com você de alguma pessoa falar mal de alguém que é muito importante para você? Falar mal do seu filho, esposa, marido, pai ou mãe? Uma pessoa muito querida? A sensação não é boa, dá uma revolta. Imagine alguém desprezando, desmerecendo e humilhando um filho seu, que você criou com muito carinho. Dá para ficar zangado. E é por isso que nós não podemos desprezar, desmerecer e nem desvalorizar ninguém que foi criado por Deus, nenhum ser humano, nem nós mesmos. Porque de tudo que Deus criou, o ser humano foi o único que ele colocou a mão para criar, modelou pessoalmente. Todo o resto Deus criou usando as suas palavras. Gênesis 1, 3, 6, 11, 24. E disse Deus: haja luz. Haja o céu no meio das águas, e separe águas de águas. Produza a terra ervas que deem semente e árvores frutíferas. Produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. Ele foi falando e criando, mas quando chegou a hora de criar o homem, Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele pegou o barro e modelou. Então Deus tem um carinho especial pelo ser humano, e ele não compara um ser humano com outro. Cada um de nós é especial da maneira que ele nos criou. Então não devemos nos comparar também. Eu sei que isso é difícil para aqueles que não se sentem felizes com a forma que foram criados. Ah, eu queria ter um cabelo liso. Eu queria ser magro. Eu queria ser mais alto. Queria ter uma orelha menor.
mas a nossa insatisfação com a forma que Deus nos deu não reflete o amor que Ele tem por nós, e muito menos o amor e gratidão que nós deveríamos ter por Ele, por ter nos feito da maneira que Ele escolheu. Afinal de contas, Ele é o maior artista de todos e nós somos as suas obras. É como se a banana fosse reclamar com Deus porque não tem a mesma forma da maçã. Cada uma tem a sua forma e a sua beleza. E ainda tem uma questão importantíssima. Nós não fazemos a menor ideia do que Ele tem preparado para nós depois dessa vida. Como nós vamos ser quando chegarmos ao céu. Porque quando chegarmos lá, nós vamos receber um corpo novo e vamos ser renovados como Ele foi. Paulo escreveu sobre isso lá em 1 Coríntios 15:40. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. E falando da volta de Jesus, no versículo 52, ele diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados. Se você tiver curiosidade sobre esse assunto, pode visitar o canal Deus Sem Igreja lá no YouTube e procurar um vídeo chamado O Céu. Nele eu explico muito mais essa questão. Então Deus tem um cuidado muito especial por nós e nós precisamos estar cientes desse amor e do valor que temos para Ele, porque assim nós podemos ficar muito mais confiantes em todas as situações, sejam boas ou ruins. Se você foi elogiado em público e engrandecido perante outras pessoas, agradeça a Deus por isso e tenha uma atitude humilde, porque foi Ele que te fez assim, e naquele momento Ele está te engrandecendo. Inclusive isto é até uma prova da sua integridade, como disse o Salomão em Provérbios 27:21. O homem é provado pelos elogios que recebe. E se você foi desprezado e humilhado, também agradeça a Deus, porque Ele sabe o seu verdadeiro valor. E todas as palavras ofensivas e todas as atitudes negativas não têm poder sobre quem você realmente é para Deus. Você vale a vida de Jesus. Você vale o sacrifício dele na cruz. Esse é o maior valor de todos e o maior elogio que você pode receber em toda a sua vida. Jesus morreu por você. Se você perder a sua autoestima, encontre a sua Deus-estima, porque ela é muito mais valiosa. É Deus que sabe realmente quem você é e quem você vai ser. O que Deus pensa de você, o valor que Ele sabe que você tem, os planos que Ele tem para o seu futuro, são muito mais valiosos do que a opinião dos outros sobre você, e até mesmo do que a sua própria opinião sobre si mesmo. Então não se diminua e não se ache pequeno. É Deus quem te faz grande. Em 1 de Crônicas 17, 7 e 8, Deus mandou o profeta Natã falar com o rei Davi. Assim diz o Senhor: eu te tirei do curral de ovelhas para que fosse chefe do meu povo. Estive com você por onde andou e fui adiante, exterminando todos os seus inimigos. Agora farei para você um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Foi Deus que engrandeceu ele e Davi sabia disso. Por isso ele amava tanto a Deus e confiava tanto em Deus. Ele sabia que era Deus que cuidava dele e escreveu um livro de canções em agradecimento a Deus por isso. Os Salmos de Davi. É o livro de música dele. Só não tem as partituras porque elas ainda não tinham sido inventadas. Mas as letras das músicas estão todas lá. A mãe do profeta Samuel, a Ana, que foi uma mulher humilhada por não ter filho, por ser estéril, um dia derramou o coração a Deus no templo e ele atendeu o seu pedido e lhe deu um filho. Ela prometeu que esse filho ia servir a Deus toda a sua vida
e ele se tornou o grande profeta Samuel, respeitado e temido por todos em Israel. Quando foi levar o menino para o sacerdote no templo, ela fez uma oração de agradecimento linda a Deus. Está lá em 1 Samuel 2, de 1 a 10. Nessa oração, Ana fala assim: Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro como Ele. Rocha nenhuma é como o nosso Deus. Não falem palavras orgulhosas, nem saiam coisas arrogantes da sua boca. Pois o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa todas as ações na balança. Os fortes são quebrados e os fracos fortalecidos. Os que eram fartos mendigam pão, e os famintos têm fartura. A que era estéril tem muitos filhos, e a que tinha filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e que a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Do Senhor são as colunas da terra, Ele colocou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os maus se perdem nas trevas. Não é pela força que prevalece o homem. E isso é muito lindo e muito forte. Ela declarou a grandeza de Deus porque experimentou em primeira mão. Uma mulher que era humilhada por não ter filhos, acabou sendo mãe do maior profeta da época. Inclusive depois teve outros filhos também. Então não interessa a situação em que você se encontra, seja boa ou não. Não interessa o que você já passou na sua vida. E também não interessa o que as pessoas pensam de você e nem mesmo o que você pensa de si mesmo. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e Jesus mora dentro de você. Você tem dentro do seu coração o único Deus verdadeiro e recebeu dele o presente mais valioso de todos os tempos, a vida eterna. Se alguém não te der valor, Deus dá. Se alguém te despreza, Deus te preza. Se ninguém te reconhece, Deus te conhece pessoalmente. E o que importa o mundo? O mundo vai passar, as pessoas vão passar, as modas vão passar, os valores vão passar, as riquezas vão passar, a vida vai passar. Ninguém que viveu aqui nessa terra há 200 anos atrás está vivo hoje para falar mal de você. Mas Deus sempre vai olhar para você com carinho e amor. E no final da sua vida, Ele tem um lugar especial reservado para você lá na casa dele. O seu Deus nunca vai te abandonar, nunca vai te desprezar, nunca vai te deixar para trás. Ele sempre vai enviar os seus anjos na sua frente para preparar o seu caminho enquanto anda ao seu lado. Foi por isso que Jesus falou lá em Lucas 12:32. Não temam, meus pequeninos, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Deus já nos deu o reino dele, e por isso nós já temos um lugar reservado ao seu lado quando tudo aqui passar. Um dia destes, tudo isto vai passar. Vem um novo céu, vem uma nova terra. Eu sei que não vai demorar. Vejo sinais no sol e na terra. Eu sei que um dia tudo isto vai acertar. Eu já começo a sentir. Eu sei que não vai demorar. O amor à terra vai cobrir. Tudo aqui vai mudar e vai recomeçar. O amor à terra cobrirá. Tudo vai florescer, nova vida nascer.
Um dia destes, tudo isto vai passar. Vem um novo céu, vem uma nova terra. Eu sei que não vai demorar. Vejo sinais no sol e na terra. Eu sei que um dia tudo isto vai acertar. Eu já começo a sentir. Eu sei que não vai demorar. O amor à terra vai cobrir. Tudo aqui vai mudar e vai recomeçar. O amor à terra cobrirá. Tudo vai florescer, nova vida nascer. Vai mudar e vai recomeçar. O amor à terra cobrirá. Tudo vai florescer, nova vida nascer. O dia virá, não vai demorar. O dia virá, sei que não vai demorar. Você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Eu sou o Concécio e hoje quero dar uma turbinada na sua autoestima. Eu sei que cada um de nós tem um chamado aqui nesse mundo. Deus nos criou para um propósito e é muito importante você permanecer nesse chamado. Ah, mas eu não sei qual é o meu chamado. Tudo bem, então seja você mesmo. Viva tranquilo a sua vida, trabalhe naquilo que você sabe fazer, aquilo que Deus te deu o dom para fazer, onde você sente que é o seu lugar. Você não precisa escutar uma voz do céu e nem ter uma visão reveladora. Normalmente a vida segue sem muitas novidades e com muitas dificuldades. E isso tem em todo lugar e para todo mundo. Mas você não pode ficar desanimado e nem se deixar levar pelos pensamentos negativos. Os seus erros devem ser usados para te ensinar e te fortalecer, não para te deprimir e enfraquecer. Aquilo que Deus te chamou para fazer é o que você deve fazer. Não interessa se é um trabalho grandioso ou uma atividade simples. Faça com dedicação e fidelidade onde Ele te colocou. Se Deus te chamou para ser um soldado na guerra, você não vai ser um pastor de ovelhas por muito tempo. Se Ele decidir fazer do soldado um rei, Ele faz, como aconteceu com o jovem pastor de ovelhas chamado Davi. Ele era um pastorzinho que tinha um trabalho simples, cuidar das ovelhas do seu pai. E ele era fiel e dedicado. Um dia Deus transformou sua vida e ele virou um soldado. Foi um soldado fiel e dedicado, que acabou se tornando um rei. Mas ele fazia de coração o que tinha que fazer no momento. Ele não tentava ser rei enquanto estava cuidando de ovelhas. Se esforçava para ser o melhor pastor para suas ovelhas. E quando se tornou um soldado, se esforçou para ser o melhor soldado. Tem uma história muito bacana na Bíblia de um personagem pouco conhecido, um sujeito chamado Benaia. Ele era um dos soldados mais importantes do exército do rei Davi. Os melhores soldados eram conhecidos como os valentes de Davi. Antes de se tornar rei, Davi fugiu de Saul e foi morar na caverna de Adulão. Lá 400 homens se juntaram a ele, e depois mais outros 200. Nesse exército de 600 homens tinham os 300 melhores, e destes 300 tinham os 30 melhores, e dos 30 tinham os 3 melhores, e Benaia era um dos 3.
A lista dos 30 valentes de Davi está em 2 de Samuel 23. Nesse capítulo conta os feitos de Benaia, que ele enfrentou sozinho os filhos de Moabe, e depois, no inverno, quando a neve caía, entrou numa caverna para se aquecer e deu de cara com um leão. Teve que matar o leão sozinho. Depois, numa batalha, aconteceu que estava desarmado e foi enfrentar um gigante egípcio. O sujeito chegou para atacar o Benaia com uma lança, e ele só tinha um cajado de pastor. Usou o cajado para tirar a lança do egípcio e o matou com ela. Benaia era bom no que fazia, foi um soldado fiel a vida toda. Não ficou conhecido na história, mas serviu Davi até a velhice do rei. Deus tinha dito a Davi que seu filho Salomão deveria ser o sucessor no trono, mas quando Davi ficou velho e passava a maior parte do tempo na cama, o seu filho Adonias resolveu tomar o trono. Essa história está lá em 1 de Reis 1. O sacerdote Zadok foi contar para Davi o que estava acontecendo. E quem vocês acham que o rei mandou chamar para resolver o problema? O Benaia. Foi ele que ficou encarregado de colocar o Salomão no trono do rei junto com o sacerdote. E depois, mais tarde na história, quando Salomão já era rei sobre todo Israel, lá em 1 de Reis 4, conta que ele escolheu Benaia para ser o chefe de todo o seu exército. Apesar de ser mais velho, ele ainda era um soldado fiel e lutador. Mas o que Benaia fez de diferente? Nada. Ele simplesmente ficou firme naquilo que sabia fazer. Foi fiel ao seu chamado. Acabou servindo os dois maiores reis de Israel, Davi e Salomão. Não fez nome na história, mas aposto que foi recebido com honras no céu, porque cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. E na Bíblia não diz que ele recebeu nenhuma revelação divina e nem foi ungido por nenhum profeta. Era apenas um soldado fiel e dedicado. No começo dessa história, lá em 1 de Samuel 22, 1 e 2, conta assim: Davi escapou para a caverna de Adulão, e ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito, e ele se tornou o chefe deles. O Benaia era um dos jovens amargurados que estavam na caverna. Ele devia estar com a autoestima bem abalada, sem propósito na vida e vivendo como um foragido. Mas quando viu o rei Davi ali ao seu lado na mesma situação, e todos já sabiam que Davi tinha sido escolhido por Deus para ser o próximo rei de Israel, então Benaia encontrou o seu propósito na vida. Ele resolveu dedicar sua vida para servir o rei. E Deus recompensou o esforço e a fidelidade do Benaia. Aposto que a autoestima dele já estava muito boa quando ele encarou sozinho um leão dentro de uma caverna. Se a sua vida está chata e a sua autoestima está lá no chão, faça como o Benaia. Dedique sua vida ao rei. Não precisa viajar para uma terra distante e nem se tornar um missionário. Dedique o seu coração a Deus onde você está. Faça o trabalho que tem à sua mão para fazer, cumpra suas obrigações, mas deixe o seu coração bem perto do rei. Se Deus te fez pequeno, não tente ser grande, apenas seja fiel e se esforce para fazer o seu melhor. Não fique pensando mal de si mesmo, não se diminua, nem se condene pelos erros que comete, apenas aprenda com eles. E se Deus te fez grande, não fique se achando maioral. Seja fiel e faça o seu melhor também, porque Deus é que sabe quando nos engrandecer e quando nos diminuir. Para dosar a medida da sua autoestima, use sempre Romanos 10:3. Ninguém se ache melhor do que realmente é. Pense com humildade a respeito de si mesmo, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Se Deus me deu fé para achar que sou bonitão, então amém. Se não, sigo em frente mesmo assim, sem diminuir os outros e nem a mim mesmo. E principalmente sem deixar o inimigo da minha alma me diminuir.
Porque o que importa para Deus é a sua disponibilidade e submissão. Não existe limite para o que Deus pode fazer com um homem que é submisso a Ele. Pense bem nisso. Não existe limite para o que Deus pode fazer com uma pessoa que é submissa a Ele. Então, mesmo que você falhe, Deus vai continuar te usando se você continuar submisso. Ele só vai parar de te usar quando você desistir de se submeter a Ele. E é por isso que o inimigo da sua alma quer tanto acabar com a sua autoestima, porque quando você para de acreditar em si mesmo, acha que não serve para mais nada e que nem Deus pode te usar mais. Mas lembre do que eu falei, quando sua autoestima falhar, use a sua Deus-estima, porque Ele te valoriza e nunca vai te deixar. Mesmo quando você desiste de si mesmo, Ele não desiste. Ele diz que está sempre ao seu lado até o fim. Mateus 28:20. Certamente estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Estarei sempre com você, na hora mais escura, sua mão segurarei. Na sua aflição, quero lhe ajudar, e antes que me chame, lá vou estar. Serei seu guia quando não souber a direção. Serei amigo em meio à solidão. Sou teu abrigo, acredite em mim, eu sou seu. Sou tudo o que quiser. Quando está fraco e sem coragem pra dar nem mais um passo adiante, encontre forças em mim. Se o medo invade você e não consegue me ver, pegue a minha mão, segure firme, porque serei seu guia quando não souber a direção. Serei amigo em meio à solidão. Sou teu abrigo, acredite em mim, eu sou seu. Sou tudo o que quiser. Quando se sente um fracasso sem nenhum lugar pra correr, meus braços estão abertos pra lhe receber. Estando ao meu lado, você está salvo pra sempre. Olhe para mim, ao seu lado estarei. Serei seu guia quando não souber a direção. Serei amigo em meio à solidão. Sou teu abrigo, acredite em mim, eu sou seu. Sou tudo o que quiser. Serei seu guia quando não souber a direção. Serei amigo em meio à solidão. Sou teu abrigo, acredite em mim, eu sou seu. Sou tudo o que quiser, eu sou seu. Sou tudo o que quiser.
Está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 31996903688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Aguardo você na semana que vem. E que Deus abençoe o seu final de semana.